As eleições do Conselho Federal de Medicina foram marcadas pela polarização política. Na lista dos eleitos constam médicos de extrema-direita que são contra o aborto legal, estão filiados a algum partido político ou defendem o uso de cloroquina contra a Covid-19. O medicamento, como se sabe e ficou comprovado, é ineficaz para o tratamento da doença que matou mais de 700 mil pessoas só no Brasil. Além disso tudo, na nova gestão do CFM existem médicos que foram investigados pelo próprio Conselho por apoio aos atos golpistas de 8 de janeiro. O CFM é responsável por fiscalizar a atividade médica e colaborar na formulação de políticas e programas públicos de saúde. O Conselho, que já foi alinhado ao governo bolsonarista, hoje tem uma relação problemática com o Ministério da Saúde do governo Lula. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, nós vamos mergulhar e analisar uma temática do dia a dia. Hoje converso com a médica especialista em saúde pública e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Lígia Bahia. Oi, Lígia. Tudo bom com Roberta? você? Seja bem-vinda ao Em Detalhes. Obrigada pelo convite. Lígia, a nova gestão, do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ela foi eleita no último dia 7 de agosto, sendo que 18 de 27 conselheiros são contra o aborto legal, estão filiados a um partido político ou defendem aí o uso da cloroquina para o tratamento da Covid. Como é que você avalia o impacto da polarização política nas eleições do Conselho Federal de Medicina, hein? Bem, Roberta, assim, com muita preocupação, né? Eu sou médica, né? Então a gente tem uma longa trajetória aí de luta pelo SUS, de estar junto, dessas instituições terem participado historicamente na construção desse projeto do SUS, na Constituição de 88. Então, é assim, é ultra preocupante, né, o Conselho Federal de Medicina, que é a principal entidade médica, né, são três: a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, a Academia Nacional de Medicina, mas que o Conselho Federal de Medicina ele seja ocupado, digamos assim, politicamente, né, por posicionamentos político-partidários muito claros, né. Várias dessas pessoas, elas vão se candidatar. Várias dessas pessoas, inclusive, foram candidatos anteriormente, né? A capitã Cloroquina foi candidata nas eleições. Então, a gente, assim, é muito lastimável, né? Porque é uma expressão dessa polarização na sociedade brasileira, mas não é natural que médicos sejam de extrema-direita, sabe, Roberta? É natural que os médicos possam até ter uma atitude conservadora, é natural que haja polêmicas entre nós médicos, nós somos de diferentes especialidades, ocupamos diferentes posições ao longo, digamos assim, da nossa carreira e na sociedade. Então, as tensões existem, internacionalmente elas existem, mas o que está acontecendo no Brasil é uma singularidade. No Brasil, essa expressão explícita de médicos de extrema-direita que se fazem questão de se posicionar publicamente digamos assim, uma jabuticaba, né? E, nesse caso, uma jabuticaba estragada, porque jabuticaba é ótimo, mas é uma jabuticaba podre. Então, a gente está estudando esse fenômeno, né? A gente precisa se posicionar, a gente precisa tomar conta disso e a gente precisa trabalhar muito para que nas próximas eleições a gente tenha um resultado diferente. Pois é, falando em eleições, no total foram eleitos 54 titulares e suplentes. Há alguma chance de pedido de anulação dessas eleições ou elas foram legais? Olha, houve pedidos de anulação, mas em geral elas foram legais, assim, são muitas pessoas votando, né? Houve chapas de oposição, assim, se toma conta das urnas. O que ocorre, Roberto, é que, na realidade, até para se inscrever para ser candidato já é dificílimo. Todo esse processo é muito judicializado, ele é muito burocratizado, são centenas de documentos para que você possa ser candidato. Você tem que demonstrar que você não deve nada a ninguém em várias varas.
enfim, vários cartórios. E veja, por quê? Porque, na realidade, também, isso é importante a gente entender, né? Tem uma tradição de denúncias contra conselheiros muito grande, né? Vários dos conselheiros anteriormente estavam metidos com as Unimedes. Então, assim, é um processo, claro, ele tem digamos, essa expressão hoje muito forte, muito intensa, mas ele tem, subjacente a esse processo, tem vários outros, né? E olha, os partidos Solidariedade, o PSB, Podemos e PSL têm aí filiados na nova configuração do CFM. E ao menos 7 dos conselheiros são abertamente bolsonaristas. De um grupo de 8 candidatos que se apresentaram como progressistas, apenas um foi eleito, foi o Eduardo Jorge, de Pernambuco. Lígia, como é que a filiação partidária dos eleitos para o CFM pode comprometer, então, a imparcialidade do Conselho na fiscalização da atividade médica, já que eles têm um campo, né, um lado bem definido? Veja, assim, não é claro, não é proibido, né, que médicos tenham militância política, até de certo modo, digamos assim, ok, né, pode ser desejável. O problema é usar, digamos, uma entidade médica, né, que ela tem propósitos definidos para alavancar candidaturas. É isso que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, no Rio de Janeiro, claramente, alavanca a candidatura, serve assim como um palanque eleitoral, né? E, digamos assim, isso não é legal, porque é claro que cada um tem a liberdade né, do exercício, mas veja, também uma liberdade que não é uma liberdade total. Ninguém tem liberdade para matar ninguém. Ninguém tem liberdade para ser contra a Constituição do país. Não é? Isso não é exercício de liberdade. Isso é alguma coisa, digamos assim, que contraria toda a possibilidade de convivência democrática, né? Entre nós, por exemplo, né, o que aconteceu no CRM na eleição passada, do CRM que eu me refiro do Rio de Janeiro, que é o estado onde eu moro. O que aconteceu aqui, dos médicos tirarem foto com a arminha, numa alusão assim, ostensiva à sua vinculação ao Bolsonaro, isso é um absurdo, né? Os médicos eles não existem para matar ninguém, né? Os médicos existem para salvar vidas, e não para tirar vidas. Então, é super preocupante, como eu disse no início, né? E agora, vai dar muito trabalho, né? Vai dar muito trabalho porque eles estão instalados, eles fizeram dessa entidade médica alguma coisa assim, como se fosse um bunker, né? Então, eles estão levando isso muito a sério, fizeram campanhas muito agressivas no São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, nos estados que eu enxergo melhor, né? Que eu tenho um pouco mais de visão. Mas no Brasil inteiro, né? Foi uma vitória no Brasil inteiro. Não sei se vocês sabem, mas o Conselho Federal de Medicina ele é alguma coisa assim, tipo Senado, então são representações dos estados. Então o CFM ele vai continuar com aquela presidência, possivelmente, mesmo que substitua a pessoa. O presidente do CFM é uma pessoa extremamente nociva, né? Extremamente nociva, que ele faz um trânsito político partidário, ele usa a entidade o tempo todo para estar próximo do Congresso Nacional, mas próximo de uma parte do Congresso Nacional, né? Não é de levar as demandas dos médicos ou os problemas dos médicos ao Congresso Nacional, é outro tipo de trânsito que ele promove, né? Então, enfim, o que resta a gente estar aqui no programa, né? Estar falando sobre isso, não colocar essa poeira para baixo do tapete. Eu vou iniciar uma pesquisa sobre médicos de direita no país, então estou me preparando para isso, né? Para tentar encontrar um referencial teórico que nos oriente e que a gente consiga compreender esse fenômeno com mais profundidade, né? Ele precisa ser compreendido com mais profundidade. Por quê, né? É verdade. E como é que você vê a presença de médicos da extrema-direita na nova gestão do CFM? O que ela representa para a comunidade médica e para a sociedade em geral? A gente pode fazer um recorte aqui e falar sobre o aborto, por exemplo, né? Porque a gente entende que agora, tendo mais médicos negacionistas, a prática talvez passe a ser ou ter uma bandeira verde, uma vez que é o próprio CFM que caça esses médicos, né? E alguns já se negaram a fazer o aborto por direito das mulheres garantido.
Bom, já era muito difícil encontrar médicos que fizessem aborto, né? Sempre Uhum. tem uma coisa chamada objeção de consciência, né? Enfim, então já era assim, uma dificuldade, mas digamos assim que também isso pode ser visto positivamente, né? Os médicos, então, gostam de salvar vidas, de fato. Médicos, médicos tradicionalmente gostam de ver crianças crescerem, gostam de salvar vidas. Os médicos ficam muito felizes quando o paciente tem alta. A gente viu isso na Covid, como os profissionais de saúde se encantaram e quando os pacientes tinham alta faziam festas, etc. Esse é um médico, digamos assim, normal, tradicional, né? Agora, ao contrário, não é? Impedir que uma criança estuprada faça aborto, isso é uma atitude extremamente perversa, né? De uma maldade, alguma coisa assim que reúne, né? Um reacionarismo enorme, um preconceito enorme, uma capacidade de estigmatizar enorme, e sim, né, os médicos têm tido interferência braba nisso, né? Tanto naquela menina em Recife, né, uma médica entrou no quarto e tentou conversar com a menina para dissuadir a menina como uma boneca, a menina abraçada com a boneca, enfim. Então, preferindo que essa menina ela não pudesse ser criança, né? Ela não pudesse ser feliz como criança, que ela obrigatoriamente se tornasse mãe, mãe de um filho que é do pai, né? Enfim, então, isso, sinceramente, alguma coisa assim da ordem, eu diria, da maldade, né? Da banalidade do mal. E como que a gente vai enfrentar isso? A gente tem médicos que estão do nosso lado, né? Médicos extremamente conscientes, médicos e médicas, né? Maravilhosos, e nós vamos ficar juntos, né? Nós precisamos, nesse momento, sinceramente, se ninguém larga a mão de ninguém, nesse âmbito é muito importante, porque o Brasil é um país extremamente atrasado nessa agenda, né? Extremamente atrasado. Muito. Uhum. E de um cinismo também absurdo, né? Porque certamente várias dessas pessoas elas têm tanta raiva, têm tanto ressentimento, porque de alguma maneira devem ter alguma identidade com essa história, não é possível, né? Porque olha só, Roberto, o Conselho Federal de Medicina ele é o órgão que julga médicos, Pois é. que julga médicos pedófilos, que julga médicos estupradores, que julga médicos que são imperitos, que realizam procedimentos que não deveriam ter realizado. Então, a gente tem medo, né? Não são esses. O falar já não é uma violência, já não é uma imperícia, o se posicionar já não é isso. Pois é. E a partir do momento que o CFM tem o poder de cassação desses médicos, você acredita que então o CFM vai ser mais tolerante com essas práticas? Olha, sempre foi, sabe, Roberta? A Hum, gente sempre teve muita dificuldade para fazer valer, digamos assim, a coerção a isso, né? A coibição dessas atividades médicas, das atitudes, das ações médicas que são prejudiciais aos pacientes. Isso sempre foi difícil. Imagina isso agora. é. Imagina isso agora. Então, a gente também precisa alertar toda a sociedade em relação a isso, né? Olha, o exercício da medicina ele é controlado pela própria medicina, pelas entidades médicas, não tem outro órgão de controle. Então, essa concessão de licença para matar, de licença para falar o que lhe vem à cabeça, de licença para julgar qualquer ato de qualquer mulher como uma depravação, etc., isso é muito sério, é muitíssimo sério. E olha, Lígia, o CFM também é responsável por colaborar, né, para formular políticas públicas e programas de saúde. Como é que você vê essa relação agora dessa nova diretoria, digamos assim, do CFM com o próprio Ministério da Saúde e o governo federal, hein? Bom, a gente já está vendo também, né? A gente viu em Uhum. relação à cannabis, né? Que digamos assim, que é uma substância importante, né? Não é para o tratamento, não é para a cura, mas é para o alívio dos sintomas, né? De vários dos problemas de saúde. Então, também a gente já viu um posicionamento extremamente cruel, né? Por parte dessas pessoas parte de uma parte dessas pessoas que ganharam a eleição, para a gente ser bem preciso aqui, né?
E as pessoas começaram a dizer assim, quando foi aprovado, então, porque o problema do Brasil também em relação à cannabis são dois, né? São dois problemas. Um problema é o uso medicinal e o outro problema é o encarceramento, né? E vários desses profissionais, assim, muito felizes, porque as pessoas são encarceradas. Então, assim, o que vai ser agora? As pessoas não vão mais ser presas pelo uso de uma quantidade pequena, né? Enfim, usuário não. Essa decisão do Poder Judiciário, enfim, então também são contra. Querem que jovens sejam encarcerados. Digamos assim, são posicionamentos muito, muito, muito regressivos, né? Para uma sociedade que no Brasil a gente precisa avançar em relação a isso, né? A gente precisa sair desse lugar da exclusão, desse lugar do punitivismo, desse lugar de que só eu tenho que ter chance, né? Não mais ninguém. Né? Eu preciso pisar no pescoço de alguém para subir, para achar que estou subindo, inclusive, né? Que é meio sim, inclusive assim, né, Roberto, é importante a gente constatar também que esses médicos, a maioria, né, médicos de baixo clero, né, da medicina. Uhum. Na medicina brasileira a gente tem isso, infelizmente, né? A gente tem médicos assim que são situados em patamares diferenciados, né, de prestígio. E, claro, também de renda, né? Mas prestígio. Muitas vezes prestígio não tem a ver com renda, né? Eu, por exemplo, estou aqui no seu programa e não tenho renda, mas, de alguma maneira, sou reconhecida como professora, Com certeza. cientista, etc. Então, isso é prestígio. E vários desses não tem nenhum, né? nem prestígio, nem renda. Então, isso gera um ressentimento também enorme, né? Eu fico muito preocupada, Lígia, porque a gente está falando de um conselho que deveria se pautar pela ciência, né? Mas que talvez opte pelo conservadorismo, por questões de gênero, de comportamento e hábitos conservadores. Como é que fica a população nessa situação? Pergunta 1. E a pergunta 2 é: o que está ruim tende a ficar pior, né? Olha, sinceramente, eu acho que a gente. Sim, inicialmente, sim. O que está ruim tende a ficar pior. Inclusive, veja, uma eleição e um ano eleitoral, né? Então, é uma vitória que abre espaço, já abriu espaço, para que esses médicos, digamos assim, eles se sintam mais à vontade, né? Bem mais à vontade para externar sua raiva, seu ódio, né? Seu ódio, soltar o ódio, né? Como se a gente estivesse soltando pitbulls para matar, né? Para matar os mais frágeis. Então, sim, mas eu também penso que é importante que a gente compreenda que isso abre uma crise, né? Abre uma crise porque tem uma parte dos médicos que não se identifica com isso prejudica todos nós, não é? Os médicos não são assim, não é? Não, nós não podemos nos identificar com isso. Inclusive, nós fizemos uma campanha durante a pandemia que era assim, esse CFM não me representa. Essa campanha ela foi bem sucedida, né? Não me representa, eu não penso assim, eu não ajo assim, eu não concordo com isso. Então, acho que a gente vai precisar retomar, a gente precisa o tempo todo reafirmar posicionamentos diferenciados. A gente tem a Associação Médica Brasileira, é uma entidade que, nesse momento, bem mais progressista, então a gente precisa ficar ao lado dessas entidades e a gente precisa, enfim, se preparar para ganhar as próximas eleições, né? Pois é, Lígia, e eu volto a insistir com você, como é que fica a população, né? Para quem eu corro, né? Para um médico que teoricamente deveria salvar a minha vida, né? Ser a favor dos meus direitos adquiridos. É muito complicado, você é vítima de toda É uma muito complicado. estrutura. É É. muito complicado, porque as denúncias elas são encaminhadas para os conselhos regionais de medicina e, digamos assim, elas são julgadas e depois ela pode haver recurso para o Conselho Federal de Medicina. É muito complicado. Ah, pois é. Mas a gente precisa começar a recorrer também ao Ministério Público. A gente tem para onde recorrer. A gente pode recorrer para outros órgãos que também são encarregados, assim, de alguma maneira, de preservar os princípios constitucionais e a própria justiça, né? Então,
E a gente tem também, digamos assim, as instituições de saúde, né? Os hospitais públicos, a rede pública, enfim, é muito, muito ruim que o conselho ele seja neutralizado, ou pior, que ele se torne uma agência, né, de agressão à população, né, que é isso que ele está nesse momento. Nesse momento, ele está autorizado a agredir a população, os direitos da população, mas nós podemos ter, a gente tem estratégias de contorno, né? É. Eu confesso a você que é um pouco desesperador a gente entender, né, que esse novo conselho é formado por médicos, né, que defenderam o uso da cloroquina comprovadamente e cientificamente ineficaz, né, no combate à Covid. E aí pensando no futuro, né, em crises sanitárias, em saúde pública, em políticas públicas, eu fico descrente do que esperar desse conselho, honestamente. Não, eu também, mas veja, ele não será, né, Roberto? A gente precisa entender que certamente, eu diria assim, ele tem um tempo médio de vida curto, né? Uhum. Isso ainda é o rescaldo do Bolsonaro, né? Aí eles ainda estão navegando, surfando nessa onda. É impossível manter esse grau de polarização, é impossível manter. Isso não representa a categoria, certamente não. Então, a gente tem alguns anos ainda pela frente disso, né? Mas a gente precisa tratar, digamos assim, de tentar neutralizar já imediatamente e precisa denunciar o tempo todo. Agora, veja, não são monstros que surgiram nas sombras só, né? O daqui do Rio de Janeiro é professor da UFRJ, como eu. Ele é professor. Né? Então, são pessoas assim que a gente precisa também ir minando, né? Minando em todos os lugares onde nós estivermos. Não é possível que uma pessoa dessa dê aula. Né? Ela vai ensinar o quê para os alunos? Vai formar quem, né, Lígia? Formar, transmitir que tipo de conhecimento, que tipo de experiência, né? Que os professores são, né? Eles não só transmitem conhecimento, eles formam, mas eles também estão ali conversando, mostrando sua experiência, né? Então, muito ruim. Mas a gente está preocupado com isso na universidade, por exemplo, né? Em tentar, enfim, fazer com que o contato com os alunos seja mínimo ou não exista. Então, a gente está falando esse do Rafael, né? Do Rafael, que é cloroquinista, que é contra qualquer tipo de aborto e tal. Mas a gente também pode falar do Edmilson Migovski, né? Que foi a favor não da cloroquina, mas de outro medicamento que também era ineficaz e que apareceu muito durante a pandemia, dizendo que tinha pesquisas, que eram pesquisas completamente, metodologicamente, completamente furadas, né? E ele aparecia com o jaleco da universidade, assim, com o escudo. Eu não estou aparecendo, mas ele aparecia, porque, veja, são pessoas também que precisam afirmar símbolos, lugares de status, e a gente, então, precisa, já sabendo dessa fraqueza, né, a gente pode retirar, né? Agora, como é que essas pessoas que são contra a ciência, são negacionistas, vão formular novas políticas públicas de saúde? Me explica. Olha, essas pessoas são charlatãs, né? No Uhum. sentido literal do termo charlatanismo, né? O charlatanismo existe, né? E digamos assim, ok, né? Porque também a ciência não é o único indicador de verdade, né, Roberta, no mundo. Existem Uhum. outros, digamos assim, existem outros sistemas, né? Inclusive as religiões, etc. Então a gente está sempre o tempo todo aí nessa, digamos, nessa tensão, né? E é muito importante que a gente não considere que a ciência é o único indicador de verdade, porque senão, é claro que ela tem uma linguagem universal, ela tem evidências, né? Ela se apoia nas melhores experiências históricas, então tem muita potência, né? Potência de explicação do mundo, de tentar encontrar as melhores intervenções, especialmente em momentos de aflição, como momentos de pandemia, como agora com a crise climática, etc. Mas a gente também não quer calar ninguém, né? Nós não queremos calar ninguém, nós não queremos calar líderes religiosos, líderes de movimentos sociais, não queremos, né? Nós queremos uma sociedade de fato plural, uma sociedade que se afirme com a sua diversidade, né? Sim. Entretanto, o que ocorre é que esses charlatões eles estão dentro do órgão que é contra o charlatanismo.
Pois é. Então, isso é um paradoxo, é bizarríssimo, né? É bizarríssimo, eles têm que ser expulsos desse lugar. Esse lugar, não podem existir charlatães, mas não dentro de uma entidade médica que é contra o charlatanismo. Isso que aconteceu, né? Os médicos não podem ser contra a ciência, né? A profissão médica não pode ser contra a ciência. É a ciência que nos confere identidade. Sem ciência, nós não somos médicos, né? Sim. E Lígia, como é que você avalia essa relação da nova gestão com profissionais, né, com médicos, profissionais de saúde, que discordam totalmente das posições políticas dos eleitos? Pois é, então, aqui no Rio, por exemplo, né, a gente vai tentar participar, tem mais câmaras do Conselho Regional de Medicina, a gente vai tentar participar da Câmara de Saúde Pública. Vamos ver se isso é possível, né? Porque testar essa possibilidade de convivência, porque também a possibilidade assim, de sair dessa situação sem nenhum contato, eu acho que ela não existe. Uhum. Não existe. A gente precisa estar dentro, né? A gente precisa estar dentro, perceber contradições, etc., rachas, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, houve um racha do que era a chapa anterior que se formou ainda, digamos assim, no auge do bolsonarismo, né? A gente está na decadência do bolsonarismo. Então, a gente precisa estar ali atento, etc. Eu vejo assim, eu vejo que é uma convivência muito difícil, né? Muito difícil, porque eles são muito agressivos, né? Muito agressivos, eles nos denunciam com uma facilidade, assim, e aquela comunicação que eles têm de chamar as pessoas, assim, com os piores adjetivos possíveis, né? Então, a proximidade ela vai doer, né, na gente, certamente, mas nós vamos ter que fazer isso. Eu acho que não tem para onde correr, né? Nós vamos precisar estar dentro para poder vencer as próximas eleições. É isso, precisamos ficar atentos e atentas, né, aos movimentos dos médicos, aos sim. movimentos do Conselho Federal de Medicina. E você tocou num ponto que é muito importante, que é denunciar. Nós não podemos ficar calados nessa situação, não né, podemos. Lígia? Não podemos. E contem conosco, né? Nós estamos assim muito de olho aberto, né, em relação a tudo isso. Tá certo. Lígia, muito obrigada, viu? Bom trabalho na universidade. Enfim, estamos juntos e juntas aí para entender os próximos passos e principalmente as microagressões, porque elas começam pequenas e se a gente não toma uma atitude, elas viram gigantes. Obrigada, viu, por participar do Em Detalhes hoje com a gente. Muito obrigada, Roberta. Eu que agradeço. Super oportunidade de estar aqui conversando e ajuda a gente a pensar mais também. Obrigada. Obrigada. Vai para Cuba, Eduardo! E foi um sucesso, tá? O documentário, dirigido por Juliana Baroni, conta com entrevistas incríveis como a Leida Guevara, o Frei Beto e o presidente de Cuba, o Miguel Canel. Olha, infelizmente, é verdade, tá? Dessa vez não tem replay, mas você pode assistir ao documentário internacional do ICL na nossa área de membros, ou seja, venha fazer parte da nossa plataforma. É só acessar o link icl.com.br e fazer a sua assinatura. Além desse documentário, existem outros exclusivos aqui na nossa plataforma, além de mais de 270 cursos para você e toda a sua família. Bacana, né? icl.com.br. E olha, o Em Detalhes de hoje fica por aqui. A seguir, para quem nos acompanha pelo YouTube, tem ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. E logo às 6 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Obrigada, eu fico por aqui e a gente se vê. Tchau, tchau. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba
Porque nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! ¡Pensaremos! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.